e através do posicionamento de rejeitando a passividade. E esses foram os principais pontos, né, que nós falamos aí na aula anterior, na primeira aula. Amém, queridos? Amém. Todos receberam a apostila. Eu vou, se por acaso alguém não recebeu, depois dá um toque lá no grupo, quem tiver no grupo aí, ou me manda no WhatsApp, eu envio. A apostila dessa primeira aula, foram 5 páginas que eu mandei para os irmãos aí, de tudo isso que nós falamos, tá bom? A apostila de hoje está um pouquinho maior, ela está com 12 páginas, eu espero que os irmãos possam ler, né? Tem bastante pontos interessantes aí, importantes, do que nós vamos falar, tá bom? É bom para os irmãos revisarem. Mas anotem, viu, queridos? Apesar de vocês estarem, né, recebendo a apostila, é importante vocês anotarem aquilo que Deus falar no seu coração. Amém? Eu queria, antes da gente começar, dizer que a minha intenção hoje, na verdade, nos planos do homem, a minha intenção era a gente, depois dessa primeira aula, a gente conseguir dar uma avançada, né, e adiantar alguns pontos, alguns temas. Mas Deus nos deu um direcionamento para ainda ficarmos nos princípios básicos. A minha intenção era pular algumas coisas do que nós vamos falar hoje, porque a gente vai falar muito de alguns princípios básicos, né, do cristianismo, da palavra de Deus, mas Deus pediu para a gente não pular essa parte. Então, estou aqui seguindo a direção do Senhor. Era algo que eu gostaria, no meu entendimento, achava que a gente não precisaria passar, mas por alguma razão. Então, a gente vai segurar um pouco mais o conteúdo que na verdade, na minha cabeça estava programado para a gente trazer hoje. Amém? Eu vou, para a gente avançar e não tentar dar uma economizada no tempo, eu vou ler a maioria dos versículos, tá bom? Para a gente tentar ganhar um pouco de tempo, que às vezes a gente pede para os irmãos lerem, e aí às vezes até achar, e essa coisa da internet, a interação às vezes não funciona bem, no resultado da ópera, a gente acaba se alongando um pouco mais, tá bom? É isso, vamos em frente aí. Peço mais uma vez só que os irmãos tomem cuidado aí, às vezes com os microfones abertos. Fiquem à vontade para falar, né, mas às vezes a gente deixa o microfone aberto e aí vem alguns barulhos não esperados. Amém? Então, como nós estávamos falando, né, nós falamos da tricotomia, passamos em todos aqueles pontos para chegarmos no espírito, porque essa compreensão da dimensão tríplice do homem é importante para a gente entender uma série de conceitos no Novo Testamento, e o primeiro que eu quero enfatizar é a questão da revelação. Por quê? Uma coisa é o conhecimento da mente, né, como nós falamos. Outra coisa é o conhecimento que toca o espírito. O conhecimento meramente ou unicamente mental não tem poder de nos transformar. Né? Então, tem muitas pessoas, né, lá fora que conhecem Bíblia. Algumas estudam mesmo, né, na faculdade, Bíblia. Elas leem as histórias bíblicas, no entanto, elas nunca são transformadas. No entanto, elas não recebem fé, né, para nascerem de novo. Por quê? Porque o conhecimento que elas acumulam é unicamente no nível da mente, é o conhecimento intelectual. Portanto, da mesma forma que um professor de história, um historiador,
né, um professor de ensino religioso, como alguns que a gente conhece, né, que estão aí atualmente famosos nas redes sociais, né, uns acham até que eles são teólogos, mas não passam de filósofos, historiadores, né, enfim. Da mesma forma, infelizmente, um crente pode também viver dessa maneira. Um crente pode conhecer a Bíblia e ser um conhecimento unicamente intelectual, na mente, né? Então, o que ele fala, o que ele prega, é até bonito, né? As pessoas até se admiram, muitas vezes, porque gera aquele impacto, né, de efeito. Mas que é como fumaça. Do nada, ele... do nada, aquilo tudo desaparece no vento. Aquela fumaça some, não sabe para onde foi, e você nem se lembra mais, né? Porque não toca o seu espírito, toca a sua alma, porque não tem revelação. É só conhecimento. É só teologia, muitas vezes, é só história, né? Não é fruto de revelação no espírito. Como nós falamos, né, na primeira aula. A revelação é um ponto fundamental no Novo Testamento. Por que disso? Nós vamos ver, nós vamos ler juntos. Paulo, ele ora nas suas epístolas, e a oração de Paulo é sempre a mesma. Paulo ora para que os irmãos tivessem revelação. É uma coisa interessante, que Paulo nunca ora pelo crescimento da igreja. Não te assusta isso? Por que Paulo nunca fala, irmãos, vamos orar para a igreja crescer em Roma, para a igreja crescer em Éfeso? Não existe esse conceito no Novo Testamento. Por que não existe lá, mas nós gostamos desse conceito? Você já parou para pensar nisso? Você vai ver, nem mesmo você vê Paulo falando muito a respeito de missões dos irmãos. Ele fala dele, das missões dele, pede oração para que seja dada a ele a autoridade para pregar. Mas você não vê Paulo falando muito a igreja de Éfeso tem que fazer, tem que abrir uma igreja, né? Você não vê Paulo orando em lugar nenhum pelo prédio da igreja. Né? Paulo fez uma campanha financeira, mas você não vê também ele orando pelo dinheiro. Ele não ora em lugar nenhum pelo dinheiro. Ele até agradece a oferta que ele recebeu, mas ele não faz oração pelo dinheiro, para que os irmãos prosperassem. Por quê? Que esses temas que para nós são tão comuns, são tão caros, não fazia parte da listinha de oração apostólica. Vou te dizer por quê. Porque tudo é resultado de revelação. Paulo sabia disso. Se tem a revelação, querido, você não vai ser o mesmo mais. Independendo do tamanho da revelação, da luz que você receber, você vai ficar totalmente tomado por aquilo, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu preciso mandar alguém pregar quando ele não tem revelação. Quando eu falo pregar aqui, não é subir no púlpito, não, é falar de Cristo para outros. Né? Mas veja, no dia em que algo explode no coração dele, ele quer contar, ele quer falar, e ele quer que o outro entenda também, entende? Então ninguém segura ele depois que ele enxerga, ele vai falar mesmo. Eu não preciso de falar de dinheiro para alguém que teve revelação, porque na hora que explode a mensagem do evangelho, do espírito dele, ele fala, gente, mais gente tem que ouvir isso, mais gente tem que saber isso. Por que isso está restrito aqui nesse grupinho? Ele próprio está disposto a ofertar para que a coisa aconteça. Você percebe? Nada falta se houver revelação. Mas aonde não há revelação, tudo se torna peso. Porque não explodiu em você. Quando explodir, até você não vai se reconhecer com o que você vai fazer. Então, Paulo sabia que a revelação está no centro de tudo. No centro de tudo. Por quê? Porque o ponto central, né, nós falamos do Evangelho, é Cristo em nós. E a revelação é simplesmente você saber isso no Espírito. Né? É que essa verdade exploda no seu espírito. Porque na alma você já entendeu, você já compreendeu, você já tem conhecimento. O que a pessoa precisa agora é de revelação. O que é a revelação? Revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo no nosso espírito. Às vezes é algo que você até já sabia com a mente, mas que agora tornou-se luz no seu espírito. Eu estou te
explicando isso para te dizer que entendimento com a mente não resolve. Não resolve. Não muda a sua vida. Não tem poder. É preciso ter o coração tocado. Quando algo acontece dentro de você, mas não é algo que você produz, é o Espírito Santo. Mas você pode pedir. Por isso que Paulo pedia isso todo o tempo. Essa é a oração que Paulo faz. Então, revelação é a luz de Deus brilhando no nosso espírito. É saber pelo Espírito algo que talvez a sua mente sabe. Mas agora você vai saber em outra dimensão. Uma coisa importante, a revelação não é descobrir algo novo, ok? Então, algo que ninguém nunca viu, isso é bobagem, você não tem que saber o que ninguém sabe, você não tem que ver o que ninguém nunca viu, isso é tolice. Você tem que ver Cristo. A revelação é sempre a respeito de Cristo e a sua obra, tá entendendo? Não é revelação do que o profeta Isaías viu, não é revelação, sabe, do que a voz do trovão falou lá em Apocalipse 10, não é isso. Revelação é ver Cristo, só Cristo, mais nada. É Cristo e a sua obra. É o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto, é o Cristo glorificado, é Cristo. Cristo em nós é Cristo. Não busque revelação de outra coisa, porque não há revelação de outra coisa. Entende? Muito bem, então vamos lá. Qual o processo da revelação? Primeiro, ela acontece no Espírito. O Espírito Santo transmite a verdade para o nosso espírito. E o nosso espírito, depois, transmite para a mente. Isso significa que, primeiro, você conhece, mas não significa que sabe explicar o que está conhecendo. Está entendendo? Você ouve a pregação, você fala, é isso, gente, é isso. E a pessoa fala, isso o quê? Me explica. Aí você fala, é isso, eu sei, eu sinto, mas me fala o que é, não sei falar. Mas a luz já veio. Agora é uma questão de tempo até a sua mente conseguir traduzir aquilo. E como nós já falamos, vai depender do seu nível de fluência, ou seja, de intimidade. Né? Para o teu espírito interpretar o que o Espírito Santo de Deus, que habita em você, está te dizendo. Para então a sua alma compreender que é algo que ela está entendendo, né? Esse algo veio do teu espírito através do Espírito de Deus. Ao ponto de você conseguir expressar para os outros. Por isso é um processo. Amém? Então, há uma grande diferença, né? Nós já falamos aqui entre conhecimento da mente e conhecimento do espírito. Conhecimento da mente não transforma, não muda ninguém. Lá em 2 Coríntios 5, Paulo diz que se antes ele conhecia a Jesus da carne, agora ele não conhece desse modo. 2 Coríntios 5,16. O que significa conhecer Jesus na carne? Significa conhecer Jesus histórico. Está entendendo? O Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É o Jesus que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, depois ele virou um pregador da Galileia, é o Jesus histórico. É aquilo que nós falamos, né? É o Jesus dos historiadores, é o Jesus de alguns teólogos, né? Que só conhecem história. É só conhecimento sem revelação. Apenas conhecer o Jesus histórico não resolve. Então Paulo dizia, eu não conheço mais Cristo na carne, ou seja, eu não conheço Cristo mais segundo o meu conceito natural. Eu conheço Cristo agora por revelação. Vamos ver as orações de Paulo? Vamos ver as orações de Paulo. Olha o que ele diz. Efésios 1:16. A parte B do versículo, olha o que ele diz. Eu vou ler na versão ARA de 93. Almeida revisada e atualizada. Primeira oração dele. Efésios 1:16. Fazendo menção de vós, das minhas orações. Qual que é a menção que ele faz? Qual que é a oração? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de quem? Cristo. Então veja,
Paulo está pedindo o espírito de sabedoria e revelação para conhecer Cristo. Não é conhecer, né, como é que eu posso ter um casamento bom, como é que eu posso prosperar e fazer a empresa crescer. Não é isso. Presta atenção, a revelação não é isso. A revelação não é como é que eu posso vencer o pecado, como é que eu posso... Não, a revelação é Cristo. Você tem que ter revelação de Cristo. Por quê? Porque tudo procede de Cristo. O casamento feliz... Cristo é o caminho do casamento feliz. Prosperidade, Cristo é o caminho da prosperidade. Vencer o pecado, Cristo é que vai te dar vitória sobre o pecado. Então não se preocupe com as coisas, mas ore para ter revelação de Cristo. Cristo e a sua obra. Amém, queridos? É porque às vezes tem gente pedindo para ter revelação dele mesmo, né? Ó Deus, dá luz no meu coração. Quanta gente perde tempo com isso. Dentro de nós, da nossa carne, não habita bem nenhum, querido. Paulo que diz isso. Na sua carne não habita bem nenhum. Você fica achando que você vai ser mais santo se você ver a maldade da sua carne, que você vai estar mais perto de Deus se você enxergar a perversidade da sua carne. Mas, querido, isso não vai mudar em nada, porque Deus já sabe, você não sabe, Deus já sabe. Entende? O que Deus quer te trazer luz nem é sobre você. Ele não quer revelar sobre você, porque ele já te conhece e te aceitou a si mesmo. Quer trazer luz sobre Cristo. Cristo é que importa. Cristo é que é tudo em todos. Cristo é que tudo é por meio dele. O que você está precisando? É por meio dele. O que você quer? É por meio dele. Ah, eu quero um bom casamento. É por meio dele. Eu quero prosperar. É por meio dele. Eu quero... É por meio dele. Eu quero levar a igreja a crescer. É por meio dele. Não importa o que você falar. Tudo é por ele, por meio dele e para ele. Tudo, tudo. Então, o que importa é conhecê-lo. Né? Então, não vamos perder tempo com outras coisas. Fale de Cristo, fale da obra perfeita de Cristo, fale do Calvário, fale do terceiro dia, fale da glória vindoura, fale da sua volta, mas fale de Cristo. Entende? Então, Paulo diz, preciso ter revelação dele. Amém? Tá bom, pastor, maravilha. Como é que eu posso ter revelação? Então, eu gosto de usar essa alegoria para falar de revelação. Vamos pegar aqui um objeto que está oculto. Né? Vamos pegar algo que está oculto. Vamos pegar isso aqui, por exemplo. Os irmãos estão vendo aí? Então, primeira coisa é que aquilo que está oculto tem que ser mostrado. Não tem como ter revelação se você não vê, não sabe. Né? Está oculto para você. Então, revelação, em primeiro lugar, é mostrar algo. Então, o primeiro passo é esse. Tcharam! Você viu. Provavelmente, só vai entender com a mente. Mas você está vendo, ok? Então, o primeiro passo é conhecer a palavra. Revelação é tomar algo que estava oculto e trazer à tona. Ou seja, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso ouvir a pregação da palavra. Algo que eu não sabia, agora eu vou ficar sabendo. Por que isso aqui é importante? Por que é importante? 1 Coríntios 15, 46, lá diz uma frase só, diz assim, mas não é primeiro o espiritual, mas sim o natural, depois o espiritual. Paulo aqui nos dá um princípio de como as verdades de Deus fluem. Primeiro o natural, depois o espiritual. O que significa isso? Primeiro, eu preciso que você saiba a respeito do assunto. Mas de alguma maneira, né, de alguma maneira sua mente entenda o que está sendo falado. E a partir disso, que o Senhor vai trabalhar para te dar revelação. Né? Então, nesse sentido, o conhecimento natural vem primeiro. Segundo passo, eu preciso ter olhos para ver. Então, veja, eu tirei, né? Antes estava coberto, era um mistério, eu não sabia. Agora eu tirei. Mas para você ver, você precisa ser capaz de ver. Porque se você for cego, não adianta nada eu tirar. Né? Então existem bloqueios que estão, na verdade, você não teve acesso a ela, né? Mas às vezes você teve acesso, você até viu, mas não conseguiu enxergar. Por quê? Porque ainda é cego.
lá em 1 Coríntios 2,14, diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Né? E para ele é tudo loucura, porque ele não pode entendê-las. Então, veja, o homem natural é aquele que não nasceu de novo. Enquanto ele não nasce de novo, ele é cego. Mas os irmãos aqui já nasceram de novo, são filhos de Deus, amém? Uma vez que você é filho de Deus, você agora precisa ter luz. Então, suponha que foi, né, tirado tudo que atrapalhava a ver, e agora você ganhou olhos para ver. Você nasceu de novo. Né? Ok? Mas as luzes estão apagadas. Ainda assim, não vou ser capaz de ver. Entendeu? Não está oculto, eu enxergo, mas não tem luz. Então, é preciso agora que haja luz. 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 Essa luz, ela vem pela ministração do Espírito Santo. Às vezes, quem está falando a mensagem também não tem luz do que está falando. Por quê? Porque não é pelo Espírito que ele está falando. Então, o outro não consegue ver. Entende? Quarta coisa. Veja, nós já falamos que primeiro você tem que conhecer a palavra, depois você tem que ter olhos para ver, depois tem que haver luz para que você enxergue, e agora, quarta coisa, você recebeu luz, foi tirado o que tampava, você agora pode ver. Foi dado a você olhos para ver. A luz foi acesa, ok? Mas agora ainda existe uma possibilidade. Você é capaz de ver, mas pode estar com o olho fechado. Se está com os olhos fechados, ainda assim não vai ser capaz de ver. O que significa ter os olhos fechados? Na Bíblia, os olhos são simbolizados pelo coração, ok? Eu falei para você que o coração é uma maneira de você perceber o Espírito, mas o coração é como se fosse a porta das coisas do Espírito. Tudo que entra no Espírito passa pelo coração. Tudo que sai do Espírito passa pelo coração. Se o coração está fechado, não entra nem sai nada. Então você não pode receber. Então o coração é uma chave. É o fato de você estar aqui com essa disposição de ficar tanto tempo aqui ouvindo algo que você até já sabe, né? Mas ainda assim você está aí, isso mostra que o seu coração está escancarado para a palavra de Deus. Né? E eu vou te dizer uma coisa, Deus leva isso em conta. Se tem uma coisa que Deus leva em conta é isso. Você vai encontrar nos evangelhos o Senhor falando sempre para os fariseus. Você tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Por isso, vendo, não vão entender. E ouvindo, não vão compreender. Por quê? Porque não tem coração para as coisas de Deus. O coração deles não é para Deus. Então, tendo o coração aberto, sedento, faminto, desejoso, humilde, porque abrir o coração é sinal de humildade. Deus dá graça aos humildes. Humilde é aquele que senta, abre o coração e fala, ministra, eu quero ouvir, eu quero receber através de você. Então, quando isso acontece, eu quero dizer que o Espírito de Deus leva em conta, querido. Ele leva em conta. Então, você já vai ganhar uma recompensa só por estar com o seu coração aberto. O Espírito vai te trazer entendimento, amém, queridos? Porque tem gente que, por orgulho, não quer aprender. Por orgulho, não quer ouvir as coisas de Deus. Eu sei que não dá para ouvir todo mundo. Eu sei que tem pessoas que são difíceis realmente da gente ouvi-las. Né? Que só de ouvi-las por alguns minutos, a gente percebe que elas estão fora das suas posições. Ela está na posição errada. É uma bênção. Mas está na posição errada. Mas pelo menos você teve o coração para ouvir e discernir o Espírito. Né? Mas tudo passa pelo coração. Então, com relação à revelação, às vezes tem um crente, eu digo que ele tem o complexo de Adão. O que é o complexo de Adão? É aquele crente que não vai aprender com ninguém. Deus vai ensinar para ele tudo. Por isso que é complexo de Adão, né? Porque Adão não aprendeu com ninguém, só com Deus. Não tinha ninguém para ele aprender, Deus ensinou para ele. Veja bem, querido, não é assim mais. E é muito comum a gente ver isso, né? O pastor, o líder, ele quer aprender tudo sozinho, mas isso é uma postura de orgulho, arrogância. Deus vai te resistir, querido. E a pessoa não entende, porque que ministerialmente ela não cresce, ela não avança. E quando eu falo em crescimento aqui, querido, não é números, não é quantidade de pessoas, tamanho de igreja, não.
o quanto ela tem agregado na vida de outras pessoas verdadeiramente. Ou só tem passado conhecimento que vem da mente. Mas quanto ela de fato tem forjado o espírito de outros, através do Espírito Santo que está nela. Quanto ela de fato não tem feito apenas obras das suas mãos, mas cumprido o propósito de Deus na vida de outros. Eu vou te falar uma coisa muito séria, querido. Ouça com cuidado. Deus não vai falar com você, Deus não vai ensinar para você o que você pode aprender com o irmão do lado. Deus vai dizer para você, aprenda com ele. Eu ensinei para ele passar para você. Você tem noção da seriedade disso, querido? Pastor, então Deus nunca vai falar comigo? Não, Deus vai falar com você. Tem coisas que Deus vai falar com você e para você. Mas tem coisa, querido, que Deus falou com outro. E para que você seja aprovado no seu crescimento, Deus espera que você tenha um coração para aprender com o outro. Por isso ele revelou para o outro. E trouxe o rema para o outro. Trouxe a visão para o outro e não para você. Por uma série de motivos que você desconhece. Mas o que você tem que ter é um coração ensinável para poder amadurecer no Espírito. Então tenha discernimento de Espírito e reconheça o Espírito Santo de Deus sobre a vida de outros. E tenha humildade para reconhecer. Porque Deus repudia o coração soberbo. Esse é o motivo pelo qual, às vezes, o mover de Deus fica parado em certos locais, em certas igrejas, em certos ministérios. Por quê? Deus começou a falar com o irmão Antônio. Né? Mas aí, o irmão Milton, né, que é da mesma igreja, ou da mesma cidade, do mesmo bairro, da mesma comunidade, ele fala, não vou aprender com o irmão Antônio. Não, que ele pensa que é? Cara, se Deus tem algo para fazer, se Deus tem algo para falar, Deus vai falar comigo também. Isso é complexo de Adão, que é um tipo de orgulho. Se Deus está movendo na vida de outro e você se recusa a aprender, você não vai receber também. Isso significa que não tem um coração ensinável. Né? Mas há também aqueles, esses são piores. É aquele que não é Adão, ele julga que ele já sabe tudo. Todo o conhecimento do mundo ele já possui. Não importa o que você fala. Ele diz, Deus falou comigo isso aí lá em 95. O pastor João está ensinando isso aí, mas isso aí já ensinei, já vi há 20 anos atrás. Já sei sobre isso, eu preciso ouvir sobre isso. É muito comum isso. Amém, você já sabe, bom para você, mas não recebe revelação. Por quê? Porque o coração tem um problema. O coração tem algo errado. A palavra de Deus nos dá esse exemplo lá em Apocalipse 3,18. Apocalipse 3,18. É um exemplo da igreja de Laodiceia. O que o Senhor diz para ela? Apocalipse 3,18. Olha isso, irmãos. O Senhor manda a igreja comprar colírio. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Havia um problema na igreja de Laodiceia. Era a igreja que dizia, sou rica e abastarda. Não preciso de coisa alguma, nem de ninguém. Essa riqueza dela aqui é riqueza de conhecimento. Ela achava que sabia muito. Tinha muitos títulos de doutorados, ela sabe, ela entende. Então, ela era uma igreja cheia de arrogância e soberba. E o Senhor fala para ela, você nem sabe que você é miserável, cega e nu. Olha que coisa. Você nem sabe que você está nu e nem percebe. O que é pior, você é cega. Você acha que tem tanto conhecimento, mas é cego. Eu vou te dar um conselho. Eu tenho um colírio que resolve isso. Compra de mim o colírio. Se você vier para receber o colírio, você vai ver. Veja, presta atenção, querido. O Senhor não tem colírio nenhum. Apesar do Senhor colocar aqui, aconselho-te que de mim compres,
O Senhor não está vendendo colírio nenhum. O Senhor não está vendendo nada aqui. Por que o colírio está sendo colocado aqui? É só para a pessoa admitir que não está vendo. Admitir que está com problema na visão. Se ela chegar para o Senhor dizendo, Senhor, me perdoa, tem algo errado com meus olhos. O meu coração é arrogante, eu não consigo ver. O Senhor vai colocar um colírio espiritual na sua vida. Só a graça quando você se humilha. Os humildes serão exaltados. Amém, queridos? Vamos avançar? Infelizmente, às vezes, muitos são arrogantes, não querem aprender um com os outros. Aprendamos um com os outros. Preguemos as mensagens um dos outros. Querido, eu não me julgo grande coisa. Eu falo isso na presença de Deus, queridos. Eu poderia aqui numerar a quantidade de diplomas guardados no baú em qualquer lugar na minha casa. Cursos de bacharel, pós-graduações, MBAs, formação teológica, pós-teologia e tantos outros cursos que levaram anos e anos sentados em cadeiras das universidades. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, muito pelo contrário, a alegria de poder falar que nos últimos anos da minha vida, grande parte das coisas que eu tenho pregado são revelações que Deus tem dado a homens humildes, a homens cujos corações foram retirados o véu. E eu só estou tendo o privilégio de poder replicar, com toda humildade, querido, a revelação que veio de Deus ao coração desses homens. Colocando de lado todo o meu conhecimento, que eu possa julgar ter, querido, e reconhecendo que o mais importante é o que Deus diz, é o que é a palavra revelada, não a palavra conhecida. Porque se a fonte veio de Deus e foi revelada por Ele ao coração dos seus filhos, não há fonte mais confiável e conteúdo mais relevante para a nossa maturidade espiritual. Portanto, tudo que eu falo aqui, querido, não é conhecimento catedrático, é palavra revelada. Porque se Deus revelou, é porque Ele queria que esse conhecimento chegasse a todos nós. Mas eu entendi que eu tinha que sentar e ouvir esses homens, por horas a fio, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao que Deus revelou ao coração desses homens. Mas a grande maioria se recusa a pregar algo que o outro pregou, que Deus revelou ao coração de outros. Por quê? Porque eles não querem ser vistos como alguém que pregou a mensagem que o pastor fulano pregou. Porque isso mexe com o orgulho dele. Ele tem que falar algo original, único, exclusivo. Isso é orgulho, querido, não tem necessidade disso. Eu gosto de uma frase do pastor Rick Warren, usa: se a bala que eu uso cabe no seu revólver, atira com ela. Nós estamos no meio de uma guerra, queridos. É para resgatar almas do inferno. Isso aqui não é um concurso de hermenêutica, um campeonato de apologética. Até porque eu nem sei o que é hermenêutica nem apologética. Ora, irmãos, para que então você precisa da armadura de Deus? Você está no meio de uma guerra, querido. Atira com ela, é tão simples. Mas muito de nós ainda temos esse orgulho de, quem sabe, alguém chegar no culto, e vai falar, eu vi na internet essa palavra aí do pastor fulano. Irmão, não tenho orgulho sobre isso. Eu sei que é chato, a gente falar de si mesmo, mas eu não me importo quando alguém fala, você aprendeu isso com fulano, você aprendeu isso com Beltrano, você já leu tal livro. Eu falo, irmão, é verdade, eu já li tudo, conheço todos eles e tudo é vosso, seja de Cefas, seja João, seja José, seja quem for, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus, tudo é nosso, querido. É para a edificação da igreja. São dons dados para a igreja. Então tenha humildade e receba os dons e o Senhor vai te honrar. Amém, queridos? Amém. Amém? Amém. O próximo passo que nós vamos falar são características da revelação. São pontos importantes para todos nós. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa aqui, queridos, amém? De
3 minutos, tá bom? Só para você dar um tempo de você pegar uma água, não sai daí, não desliga, só vai pegar uma água e volta, tá bom? Eu só vou pegar ali um negócio, 3 minutos, a gente já volta, tá? Aguenta aí rapidinho. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Só para os irmãos, para dar uma acordada aí. Até aqui, amém? Até aqui, Ebenezer. Amém, pastor, amém. Amém? Vamos avançar, sempre relembrando que o nosso objetivo é falar sobre maturidade do Espírito, né? E aí, então, a gente está passando pelas funções do Espírito e entender como que as coisas acontecem no Espírito, no mundo espiritual, amém? Então, essas coisas que nós falamos aqui foi, na verdade, uma introdução, né? Coisas, eu sei que, como eu já falei aqui, que os irmãos já conhecem, que os irmãos já sabem, né? Mas, como eu falei no começo, Deus deu uma direção, isso tudo, na verdade, era algo que eu queria pular, essa que é a verdade, né? Esse curso é um curso longo, é uma matéria longa, e a gente vem pulando algumas coisas, e esses conceitos aqui que eu falei, né, nessa introdução, é algo que a gente iria pular, passar por eles para ir para o próximo, para aprofundar um pouco mais nas questões do Espírito, mas, né, Deus deu a direção para a gente passar por eles. Então, que os irmãos tenham paciência e aquilo que você já sabe, que o Espírito Santo possa relembrar, amém? E fortalecer. Amém, queridos? Vamos avançar, então? Ok. Revelação sempre gera vida. Por quê, queridos? Lá em João 6,63, João 6,63, Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então veja, a palavra do Senhor é vida. Mas eu digo para você, os fariseus ouviam, mas recebiam vida? Não, porque tocava apenas na mente. E muitas vezes nem eram capazes de entender. Muitas vezes, né, eu já ouvi os irmãos dizendo isso, né, que Jesus falava por parábolas para facilitar o entendimento. Mas era exatamente o oposto, querido. Era exatamente o oposto que ele fazia. As parábolas do Senhor são tão lindas. São lindas porque ele contou o significado. Porque se ele não tivesse contado, ninguém saberia o que significa. Por que o Senhor falou por parábolas? Tá? Não confunda, parábola não é ilustração. O que é uma ilustração? Porque o reino de Deus é como um homem que edificou a sua casa em cima da rocha. Vieram os ventos, né? Veio a tempestade, veio a enchente, mas ela não caiu porque estava na rocha. Isso é parábola? Não, isso não é parábola. Isso é só uma ilustração. O que é parábola? Parábola é o seguinte: o reino de Deus é como uma mulher que 3 medidas de farinha coloca o fermento até ficar tudo levedado. Amém, irmãos? Aí você ouve, você fala, e aí? Agora o bicho pegou. Não entendeu? Vou contar outro. O reino dos céus é como o homem que lança a rede ao mar. E na rede vem todo tipo de peixe. Ele senta na praia e separa. Um do lado, outro do outro. Aleluia! Aí você fala, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sei o que está acontecendo hoje. Parábola é para não entender, querido. Parábola não é para esclarecer. Por isso que os discípulos também não entendiam. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira da estrada, outra parte caiu no terreno rochoso, e as aves dos céus vieram e comeram. Outra parte caiu no terreno, mas era muito pequeno, e ela cresceu, mas depois murchou quando veio o sol. Outra parte, porém, caiu em terra boa e cresceu e frutificou a 30, e a 60 e a 100 por um. Você acha que os fariseus entenderam alguma coisa? Nem os discípulos entenderam, e nem você entenderia se ele não tivesse explicado o significado da parábola. Aí os discípulos falavam, Senhor, por que o Senhor fala com eles em parábola? O que o Senhor respondeu? Eu não vou ler com você, não faz parte da matéria, é só uma ilustração. O que o Senhor respondeu para eles?
para que vendo, não entendam. Para que ouvindo, não compreendam. Veja, o Senhor fala por parábola para não deixar entender. Por que isso aconteceu? Porque eles fecharam o coração. Aí quando fecha o coração, em vez de Deus trazer a revelação, esclarecer, Deus faz ficar mais complicado. Por isso, seja humilde diante de Deus. Não feche o coração jamais. Ouça o que homens de Deus têm para dizer. Não desprezem homem de Deus com base na aparência. Alguns são extravagantes, alguns são excêntricos, né? Alguns têm uma aparência diferente do que você gostaria, mas não julgue pela aparência. Ouça o que eles estão dizendo. Se o que eles estão dizendo tem o selo, procedência, origem do Espírito, ouça, seja abençoado, mesmo que seja uma pessoa estranha para você. Então, vou voltar aqui para o nosso primeiro ponto, que é a revelação gera vida. Aquele que tem revelação, ele se enche de vida. Quando ele fala, sai vida. Essa é uma diferença, você tem que levar sempre em conta. É difícil de definir o que é vida, mas você sabe quando a vida está presente no lugar. Né? Tem muita gente por aí pregando graça, mas sabe uma coisa ruim? É quando você ouve pregando e não tem vida. Isso é uma coisa que incomoda a gente. Sabe por que não tem vida? Porque eles não sabem o que estão falando. Eles estão pregando algo que alguém mandou eles pregar, ou ouviram e achou que era interessante. Mas não é algo que foi luz para ele. Quando for luz, realmente, vai ter vida. Vai ter vida. Pastor, vida é resultado do quê? Vou te contar uma equação. Da união do Espírito Santo com a palavra, o resultado é vida. Se você tem a palavra, mas não tem o Espírito, vai ter vida? Não. Se você tem o Espírito, mas não tem palavra, vai ter vida? Também não. Você conhece pessoas, né, pastores, você percebe que ele tem o Espírito. Ele fala de poder, ele ora com poder, e milagres até acontecem. Mas na reunião não tem vida. Já reparou? Não tem vida. Ele nem consegue pregar, o máximo que ele consegue é ler o versículo. Ele fica ali, voltando no mesmo assunto, rodeando todo. Não aprofunda, e a revelação não vem. Porque não tem palavra. Para ter vida, tem que ter Espírito e palavra. Mas você conhece pregadores que têm palavra, mas também se ouve e não tem vida? Porque ele não crê no Espírito, não flui no Espírito, não se enche do Espírito. É preciso ter as duas coisas. É preciso depender das duas coisas. O Espírito flui, mas eu me encho da palavra. Em algum momento vai explodir a revelação. O resultado vai ser vida. Segunda coisa, revelação sempre gera fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, essa é uma questão extremamente importante. Se você diz que recebeu revelação, mas isso não gerou fé em você, essa revelação é questionável. Queridos, quando algo da parte de Deus é revelado ao seu espírito, a fé é inevitável, ela é inquestionável, ela vem junto com a revelação. Você não duvida do que foi revelado para você. Essa é a segunda característica de uma revelação no espírito. A fé, a certeza de que Deus falou com você, de que Deus revelou ao seu espírito. Mas isso não gerou fé em você? Essa revelação é questionável. Como assim? Não tem fé. Quando algo explode no seu espírito, você toma aquilo como fato imediato e começa a agir em cima daquilo. Você não questiona mais aquela verdade, porque aquilo explodiu no seu coração. Então, como eu disse, a revelação é progressiva. Você às vezes tem um nível hoje, mas não se contente com o nível que você tem hoje. Avance na revelação. Avance para ter cada vez mais luz. Outra coisa, a terceira evidência de uma revelação. Revelação sempre gera mudança. Eu falei para você que nós somos transformados pela renovação da mente. Muito bem. Isso é verdade, ok? Agora, eu vou te falar um outro detalhe a respeito da transformação. Não é só
renovar a mente. É preciso que essa verdade também venha do Espírito. Seja fruto de revelação. Ou seja, você vai renovar sua mente só com aquilo que for revelação para você. Você não vai renovar sua mente com conhecimento natural, só conhecimento espiritual. Está entendendo? O exemplo disso, um exemplo clássico na Bíblia, é Mateus 16. Lá em Mateus 16, verso 16. Mateus 16, verso 16. Jesus chegou para os discípulos e falou: quem o povo diz ser o filho do homem? Lembra disso? E o povo respondeu, coisa sem pé, sem cabeça. O que responderam? Uns dizem que o Senhor é Elias. Quem que é esse? É um místico. Entendeu? É um místico. Esse cidadão que está aí fora, cheio de misticismo, né? Jesus é o arquiteto do universo, sei lá o que eles falam. Uns dizem ser Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Esse aí eu nem sei quem é. Deve ser um maluco. Outros dizem que você é João Batista. Piorou muito, porque João estava vivo, né? Como é que Jesus podia ser João? Isso mostra que o conhecimento que eles tinham era um conhecimento baseado em especulação da mente. Não transforma ninguém. Não salva ninguém. Achar que Jesus é Elias não vai te levar para o céu. Achar que Jesus é o arquiteto do universo não resolve. Qual a revelação que vai resolver? Aí o Senhor pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai lá na frente, né, e fala, Mateus 16, 16. Ele diz assim, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino que o Senhor na hora, né, parou, né? Eu acho que ele falou essa frase aqui contente, né? Ele disse, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. O que Pedro está tendo aqui agora? Uma revelação. Qual que foi o resultado dessa revelação? Versículo 18. Também eu te digo, a partir de agora, Simão, filho de Bar-Jonas, você vai ser Pedro. Na Bíblia, mudança de nome é mudança de vida. Jacó foi mudado para Israel porque mudou de vida. Nomes são mudados, mas para significar isso. Então ele era Simão antes. Agora ele vai ser Pedra. E o Senhor diz o quê? Por que você foi transformado? Porque sobre essa pedra, qual pedra, meus irmãos? Você pode falar duas coisas, que a pedra é Cristo, você está certo, mas você pode dizer que a pedra é a revelação de Cristo. Sobre essa pedra, sobre essa revelação de que eu sou Cristo, Filho de Deus, eu vou edificar a igreja. A igreja só é edificada quando alguém tem a revelação de que o Senhor Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Se não há revelação, não há edificação. Entende? Mas o que é interessante é que Pedro foi transformado depois da revelação. E foi transformado em quê? Quem, na verdade, é a pedra, queridos? Cristo. Cristo é a pedra. Ele disse, ele é a pedra angular, né, que os consultores rejeitaram. Mas quando Deus transforma a Simão, transforma ele em quê? Pedra semelhante a Cristo, a Jesus. Toda a mudança de Deus para a sua vida é para você ser semelhante a Jesus. Ele é o padrão, ele é o modelo. Não é você que vai fazer essa obra que vai fazer é ele. Como? Por meio de revelação. Então, a revelação tem um outro aspecto que talvez a gente não sabia. A revelação tem o poder de mudar você. Depois que você tem a revelação de Cristo, glória é acrescentada na sua vida, uma mudança foi acrescentada na sua vida. Por isso que quando uma pessoa se converte, e ela realmente conhece a Cristo e tem revelação de quem Cristo é na vida dela, ela se transforma. A vida dela se transforma. Ela parece que muda, se torna outra pessoa. Né? As pessoas que convivem com ela falam, não acredito. O que aconteceu com você? Ela tem, de fato, uma mudança de vida. Porque Cristo foi revelado. As revelações de Deus, ela vem ao seu espírito, não para que você seja reconhecido perante os homens, mas que primeiro você seja transformado e depois as pessoas em sua volta
sejam transformados através da sua vida. Que você seja canal da voz, da palavra revelada por Cristo em você. Esse é o terceiro propósito da revelação no Espírito que nós estamos estudando. Amém? Quando já tiver experiência assim? Quando tiver experiência de transformação de vida, né? Você já viu isso acontecer na vida de outros, né? Amém, queridos? Você já teve essa experiência de ver essa transformação na vida? Você vê que quando a pessoa ela realmente ela recebe a revelação de quem Deus é na vida dela, tudo muda, tudo se transforma. Amém, queridos? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Então vamos avançar. Glória a Deus, que Deus possa revelar no nosso coração. Amém? Então o que aconteceu com Pedro é para acontecer com todos nós. Transformação baseada na revelação. E por último, a revelação nos sustenta no momento da tentação. O que significa isso? É que na hora que você é tentado pelo diabo, você precisa ter alguns suprimentos, entende? E o que sustenta você é a revelação que você já teve. É a luz que você já recebeu. O diabo, ele vai tentar você, não é só a pecar. As pessoas pensam que tentação, às vezes, é só com relação a coisas de sexo. Não. Qual que é a maior tentação que um pastor, um líder sofre constantemente? A tentação de desistir. Não é a tentação de sair com a vizinha. A maioria dos pastores nem pensa nisso. Mas é difícil um pastor que a gente não encontra que fala, pastor, eu já pensei em largar, já passei por isso. Ele não imagina, mas aquilo é uma tentação, é o diabo dizendo, você não larga isso, as coisas vão melhorar para você, esse povo não reconhece, ninguém está vendo o seu trabalho, larga disso, vai viver em paz. Deus não está requerendo isso de você para você ser salvo, você já é salvo. Tudo isso é o diabo fazendo o quê? Tentando você, é uma tentação. Mas você tem que ter algo para responder ao diabo. Eu pergunto para você, Jesus foi tentado? Né? Mas Jesus foi tentado como nós somos tentados? Não, querido, é importante você saber disso. Por quê? Porque Jesus não tem na carne pecado. Nós já nascemos com pecado na nossa carne. Entende? Então, quando você vê o pecado lá fora, ele tem um reflexo aqui dentro de você. Você já tem ele. Né? Qualquer pecado que você vê, você já tem ele na sua carne. Né? Então, ele aqui na carne, ele clama quando ele vê. Jesus nunca teve isso. Entendeu? Então, a tentação de Jesus foi sempre um teste, mas nunca foi como a nossa. Né? De ficar assim, com o olho pulando, né? Com vontade de pecar. Vamos ver isso na Bíblia. Mas, no entanto, ele foi tentado. Mas é interessante que ele é modelo para nós. Como é que Jesus venceu o diabo? Pela palavra. Mas qual palavra? Palavra na cabeça? Não, a palavra que estava queimando no coração dele. Que já tinha sido revelada. Aí o diabo chega e fala, você é filho de Deus? Transforma pedras em pães. O Senhor fala, não preciso provar. Deus já falou que eu sou filho. Para mim basta o que ele falou. Então o Senhor pega a palavra. Que está lá em Deuteronômio, capítulo 8. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele fala a palavra é suprimento para ele. Ela não apenas cala o diabo, ela fortalece ele. A revelação, ela vai te sustentar no dia da adversidade. Por isso, você ter a palavra de Deus revelada dentro de você, será o seu sustento que vai te manter de pé diante das circunstâncias da vida. Porque uma vez que ela foi revelada, você tem fé. E a fé te mantém firme diante das tempestades. Então, um dos atributos da revelação do Espírito, no seu Espírito, é de te sustentar firme na fé, diante dos dias maus. Não pense em tentação só do pecado. Tem tentação de desistir. Muito. O tempo todo o diabo vai falar isso, não só com o pastor, com o líder, com o obreiro, com o membro da igreja. É uma tentação.
É a tentação da soberba, é a tentação da inveja, é a tentação do ressentimento, tudo é tentação. Antes de acontecer, primeiro vem a tentação. Mas se você tem luz do Senhor, acredite, você vai ser capaz de vencer nos dias da adversidade. Lá em 2 Coríntios 4, verso 6, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 4, verso 6, diz o seguinte, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nós, em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que versículo lindo, né? Ele está falando de iluminação, ele está falando de revelação, conhecimento. Mas ele está dizendo que tudo foi porque a luz de Deus resplandeceu no coração. O coração é que é a chave nessa questão de você receber revelação. Então, se você quer avançar e receber mais luz da parte de Deus, o coração é que precisa ser tratado. Então, eu quero colocar alguns princípios aqui ligados ao coração da palavra de Deus. Primeiro, você quer crescer em revelação? Tenha um coração consagrado para Deus. Um coração consagrado a Deus. O que é isso? Uma ilustração bíblica. A revelação está sempre associada com ver, com os olhos, né? E lá no Juízes, capítulo 16, a Bíblia fala que Sansão, o homem de Deus, né, que Deus escolheu, o juiz de Israel, que livrou Israel, ele tinha um dom que Deus deu a ele extraordinário, que era força física. Né? Nunca pense que Sansão era fortão, musculoso, né, tipo um incrível Hulk ou alguma coisa parecida. Sansão era um homem comum. Um homem comum. Ele não tinha essa aparência assim, né, do Schwarzenegger, né? Porque se ele tivesse essa aparência fortona, as pessoas iam ficar questionando o segredo da força dele. O segredo ia aparecer evidente, uma vez que ele é fortão, todo mundo sabe que ele... Né? Então, Sansão era uma pessoa comum, como eu, como você, mas que tinha uma força sobre-humana, extraordinária. A Bíblia fala, então, que o diabo tentou de toda maneira descobrir. Né? E, por fim, você conhece a história, né? Apareceu em cena a mulher Dalila, então ela atormenta ele até o ponto que ele conta que o segredo estava no cabelo, e ela vem e corta o seu cabelo. Quando corta o cabelo, acontece o que com Sansão? Ele perde as forças. Os inimigos vêm e fazem o que com Sansão? Cegam os olhos. No dia em que o cabelo de Sansão foi cortado, ele perdeu também a visão. Ele ficou cego. Entendeu? Ele não só perdeu a força, ele perdeu a visão. Por que aconteceu isso? Porque existe uma relação entre o cabelo dele e a visão. O que o cabelo dele representava? A sua consagração a Deus. Você sabe da história, Sansão era um nazireu, era uma pessoa que era consagrada a Deus, dedicada a Deus, desde o nascimento. Ele era para Deus. A sua vida era para o Senhor. Não é? Então, no momento em que a consagração é quebrada, ou seja, o cabelo é cortado, ele também perde a vista. Então, presta atenção, nós temos que manter a nossa consagração ao Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? Tudo na vida, para você prosperar, você tem que se consagrar àquilo. Um bom médico é consagrado à medicina. A vida dele é em função da medicina. Né? Um bom engenheiro é consagrado à engenharia. E assim vai com todo mundo. Todo aquele que tem uma profissão, ele tem que se consagrar àquilo. Nós também nos consagramos ao Senhor. Então, se você é um pastor, se é um obreiro, se é um líder, você precisa se consagrar ao Senhor, do mesmo jeito que o médico, né? Ou seja, a vida dele é estudar aquilo, aprender aquilo, praticar aquilo, ajudar as pessoas com aquilo. Nós também somos consagrados ao Senhor. Você tem noção de quantas horas e dedicação é necessário para construir um estudo desse, por exemplo, querido? Para que aquilo que Deus realmente quer nos revelar chegue até o nosso coração? Não basta simplesmente sentar aqui e sair falando. Temos que investir tempo com Deus para receber e ouvir as revelações que Deus tem para os nossos corações. Mas tem gente que não quer dedicar nem um tempo para ouvir o que alguém levou
dias buscando de Deus. E para ele dedicar 1 hora da semana para ouvir, só para ouvir, é sacrifício demais para ele. É dedicação demais para ele. E querem receber revelação. E querem crescer em maturidade no espírito. Consagrar é dedicar. Sansão perdeu luz e a consagração se foi. Você vai receber mais luz de Deus se houver mais dedicação do seu coração. Entende, querido? Então, todas as vezes que a consagração é quebrada, infelizmente, a cegueira vem. E aqui eu não estou falando de pecado, não. Pecado também gera insensibilidade. Eu estou falando de alguém que não tem mais a disposição de investir tempo para receber de Deus. É preciso ter um coração para isso, para apreciar a riqueza de Deus. Amém, queridos? Essa postura é fundamental. Eu falei para você que o coração é uma coisa séria, né? No versículo 20, lá de Apocalipse, não precisa abrir, você já conhece de cor, o Senhor Jesus fala o que para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Né? Lembra que eu falei que a porta é o coração? Na Bíblia, a porta é o coração. Né? Que a porta é essa ligação, né? É essa conexão. Se a porta está fechada, nada flui. Eis que estou à porta e bato. Era uma igreja que tinha um coração fechado. Por que o coração dela era fechado? Por causa do orgulho. O orgulho de achar que sabe, que tem, que não precisa de aprender mais nada, que já sabe tudo. Entende? Isso é algo muito triste. Devemos ter uma postura simples de receber de Deus. Deus vai usar pessoas, às vezes, simples para enriquecer você. E Deus vai honrar você. Você que está aqui hoje já está sendo honrado. Porque você veio nessa humildade, nesse coração disposto. O colírio de Deus já foi colocado no seu olho e você vai começar a ver o que você não via antes, o que você não percebia antes. Essa é a glória desse colírio celestial. Amém, queridos? Sansão ficou cego por falta de consagração, mas os laodicenses eram cegos por causa de um coração soberbo. Coração que julga saber todas as coisas. Terceira coisa com relação ao coração, né, para nós irmos para o final, nós precisamos ter um coração limpo. Muito bem, lá em Mateus 5, verso 8. Mateus 5, verso 8. Vamos ver o que Jesus diz. Mateus 5, verso 8. Jesus diz: bem-aventurado os limpos de coração, por quê? Porque o que, queridos? Porque verão a Deus. Lembra que eu falei que o coração é uma chave? Ver a Deus. Só pode ver a Deus por revelação, meu irmão. Você não vê a Deus, ninguém vê Deus. Deus é Espírito. No entanto, Jesus diz que você vai ver. Você vai ver. Como é que você vai ver? Por revelação. Porque os seus olhos vão estar abertos. Porque você é limpo de coração. Mas existe uma diferença entre ter um coração limpo e ter um coração puro. O que significa ser limpo? Significa que não é sujo. Limpo é aquilo que não é sujo. Amém? O contrário de limpo é sujo. Mas puro, o contrário de puro não é sujo. O contrário de puro é o quê? Impuro. Mas poderia colocar outra palavra, né? O que é impuro? É aquilo que é misturado, não é puro. Então, veja bem, eu posso ter um copo de água aqui. Esse copo de água pode ser uma água limpa ou uma água suja. Ok? É óbvio que nós queremos água limpa. Né? Então, felizes são os limpos de coração. Mas essa água, ela pode ter uma laranja misturada. Tá? Eu posso misturar uma laranja. Eu posso espremer uma laranja dentro dela. Ou um limão. Né? Aí eu te pergunto, ela será uma água suja? Não. Mas é água pura? Não. Não é mais pura. Porque tem algo que está tomando espaço ali, está competindo. Sabe o que acontece às vezes? Né? Os irmãos são muito preocupados em ter um coração limpo. Né? Um coração limpo, sem pecado, glória a Deus por isso. Mas às vezes nos esquecemos que precisamos também ter um coração puro para Deus. O que significa ter um coração puro? É o que diz Salmo 73, né? Quem mais tenho eu nos céus
Não há outro em quem me comprazo na terra. O Senhor é único. Eu olho para o Senhor. Eu não olho para o Senhor e para outras coisas. Eu não vou tentar ter foco em mais de uma coisa de cada vez. Eu tenho que olhar para o Senhor. Esse é o coração puro. Esse que vai ver a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele colocou o seu prazer no Senhor. Coloque o seu prazer no Senhor e a recompensa que ele vai te dar é olhos abertos para conhecê-lo e ver a Deus. 4. Um coração sem véu. Muito bem. 2 Coríntios 3,15, Paulo escreve falando que existia um véu. 2 Coríntios 3,15. Isso cobria a face de Moisés, quando ele desceu do monte. E esse véu era para que o povo não percebesse que a glória, o brilho da face dele estava desvanecendo, apagando. E aí Paulo continua, no versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 3, ele diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Então aqui tem o coração de novo, veja, o coração é a chave para receber a revelação, a chave. Mas aqui está dizendo também que é possível ter um coração coberto com véu. Mas olha o que ele diz no verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Por isso que no verso 18, Paulo fala o quê? Que todos nós com o rosto desvendados. Desvendado significa o quê? Sem véu. Sem véu. Porque o véu tampa o coração, querido. Né? O Paulo fala, tira o véu. A hora que você tirar o véu, você vai contemplar o Senhor e vai ser transformado de glória em glória. O que é o véu? Que véu é esse que Paulo está falando? Que véu no coração é esse? Lá em Hebreus existe um véu, que é o véu, né, que ficava entre o lugar santo e o santo dos santos. Os irmãos sabem, né? No momento que Jesus disse, está consumado, esse véu se rasgou de alto a baixo. Né? E agora, hoje, no tempo de hoje, não existe mais 3 partes no tabernáculo. Né? Antigamente era átrio, lugar santo e santo dos santos. Mas agora que o véu se rasgou, o lugar santo está junto com o santo dos santos. Todos podem ver a arca, né? Todos que são sacerdotes. E todos nós aqui somos para a glória de Deus. Muito bom. Então, aquele véu era um véu. Mas esse véu que está aqui em 2 Coríntios não é aquele, é outro véu. Que véu é esse? Que véu é aquele que impede eles de enxergarem Cristo? Aquele véu é a lei. O véu é a lei. O que é a lei? Lei é quando você quer se relacionar com Deus com base nas suas obras de merecimento. Entende? Com base na sua própria justiça, sem depender da justiça que vem de Cristo. Então, Paulo está dizendo, todas as vezes que você quer se relacionar com Deus, ou tenta fazer a obra de Deus baseado na lei, o véu é colocado no seu coração e você não vê nem Deus, nem as coisas de Deus. Logo, não tem revelação. Então, a lei impede você de ter revelação. Sabe uma coisa maravilhosa a respeito do Evangelho? É que quando você entende o Evangelho, você tira esse véu da lei e você não vai mais se relacionar com base no merecimento próprio. Você não vai mais se relacionar com Deus confiado na sua própria obediência ou justiça, mas você confia no dom da justiça que você recebeu e uma coisa maravilhosa acontece. Você começa a ler o Novo Testamento e você começa a ver o que você não via antes. Os seus olhos são desvendados. Qualquer texto que você lê, você enxerga o Evangelho e você quer pregar a respeito de tudo. Né? Por que acontece isso? Porque o véu foi tirado. Mas todo aquele que ainda vive na lei, todo crente legalista, que ainda vive fazendo barganha com Deus e que acredita que vai merecer as bênçãos de Deus pelo bom comportamento dele, o véu é colocado, ele não tem luz. É crente, mas não entende. Você fala as coisas para ele, ele não entende o que você está falando.
E quando ele entende, ele fala, isso é coisa de novo convertido, isso aí não é para mim. Porque ele acredita que profundo é a lei. Se o véu estiver cobrindo o coração, não há luz. Que o Senhor tire o véu do nosso coração, amém, queridos? Mas onde tem o véu, não há luz. A pregação, ela é pesada, entende? Todo o ensino é denso, porque tem o véu. Porque tem o véu. O véu é um jugo. Se o véu estiver no coração, não tem revelação. Que o Senhor nos ajude. Quinto, para finalizarmos. Quinto, é preciso estar cheio da palavra. Né? Em 1 Coríntios 15, verso 46, diz assim, 1 Coríntios 15, verso 46. Não é primeiro o espiritual, primeiro é o natural, depois o espiritual. O que é o natural? O natural é você ler a Bíblia, isso é natural. Você pega a Bíblia, é um livro, você abre a Bíblia, você vai ler, você vai conhecer, você vai se encher sua mente com a palavra escrita. Primeiro o natural. Quando tiver o natural, o Espírito vai trabalhar em cima do natural para trazer luz para você. Ah, não, se o Espírito quiser me trazer revelação, ele vai dar, eu não preciso ficar me esforçando. Não, não é assim que funciona, querido. Sabe, tem alguns irmãos que acham que ele está na graça, não precisa mais de plantar, vai nascer sozinho. Não é assim que Deus faz. Deus te dá semente. Se você for olhar lá em Coríntios, você vai ver que a palavra de Deus, segundo Coríntios 18, é essa. Deus é o Deus que dá semente ao que semeia. Deus não dá lavoura, Deus dá semente. Deus dá semente. Significa que o princípio da semeadura continua valendo. Então, veja, ele quer colher revelação, mas ele não está plantando uma mente cheia da palavra. Olha, um versículo que você memoriza por dia muda você, muda a sua pregação. Um por dia. São 365 dias por ano, acredite. Isso é quase o Novo Testamento. Né? Entende? É muita coisa. Então, você não precisa de tanto. É pouca coisa, uma sementezinha, um versículozinho. Simples. Não é uma coisa complicada. Eu não estou falando para você ficar 1 hora trancado no seu quarto. Eu não estou falando para você fazer estudos bíblicos. Né? Um único versículo por dia. E eu quero encerrar falando sobre Logos e Rema. Não dá para a gente falar de revelação sem falar de Logos e Rema. Quero falar rapidamente para a gente encerrar. Quando a gente fala de se encher da palavra, né, que é o último tópico aí que a gente falou, a gente pode ficar um pouco confuso, né, sobre como, em que aspecto essa palavra vai afetar o meu espírito. Então, existem 2 termos, né, no original, que ambos são traduzidos nas nossas Bíblias como palavra. Logos e Rema. Logos em português é palavra. Rema em português é palavra. Então, essa é a limitação do nosso idioma, né? É tudo palavra. No entanto, essas 2 expressões no grego, que em português ambos são traduzidos como palavra, elas têm uma sutil diferença, mas que é muito poderosa. O Espírito Santo escolheu esses 2 termos para mostrar a diferença extrema, enorme, que existe entre a palavra escrita e a palavra viva, falada. As 2 não são a mesma coisa. O que é Logos? Logos é a palavra escrita. Né? É a palavra que um dia foi falada, mas ela foi anotada. Porque a partir do momento que ela foi anotada, ela tornou-se Logos. Okay? E ela tornou-se depois a nossa Bíblia. A nossa Bíblia é palavra de Deus. Mas é palavra o quê? Logos. Ok? Palavra escrita. Mas o Logos, o alvo, não é o Logos no final. O alvo é que o Logos se transforme em Rema. E o que é o Rema? O Rema é a palavra que foi falada agora. É a palavra que o Espírito liberou para você. Entendeu? Então, sem o conhecimento do Logos, você não vai ter o Rema.
O Logos está na base. Primeiro nós nos enchemos da palavra escrita, que é o Logos. Depois Deus transforma o Logos em palavra viva, revelada, chamada de Rema. Por quê? Voltando ao princípio que nós falamos. Primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro você enche a sua mente da palavra Logos. E o Espírito Santo vai usar essa palavra Logos e transformar em palavra Rema na sua vida. Rema é a palavra que Deus está falando com você hoje, pessoalmente. Então, quando a palavra Logos ganha vida no seu coração, aí ela é Rema. Aí ela é Rema. Né? Aquilo que está escrito na palavra pode se tornar Rema para você. Mas pode também acontecer de Deus mesmo no Espírito pegar aquela palavra e aplicar para você, no seu coração. Às vezes você está andando e Deus fala com você. Quando Deus fala, não é Logos mais, é Rema. Não é mais uma palavra escrita, é uma palavra revelada ao seu coração. Ela sai do entendimento humano e ganha vida dentro de você. Ela sai do natural e vai para um nível espiritual. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra Rema de Cristo. A fé só vem pela palavra Rema. Ou seja, para você realmente crescer em fé, tem que ter uma palavra queimando no teu coração. Tem que ter algo borbulhando dentro de você. Primeiro o natural, depois o espiritual. Por isso, nós temos que ler a palavra para que você possa ter revelação no Espírito. Para que essa palavra se transforme em Rema. Mas para algo ser revelado, tem que ter luz. E para ter luz, você precisa da palavra. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras. E luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras. Que palavras? Palavra que Deus revelou. Ilumina o teu caminho. A tua direção. Porque você será guiado pelo Espírito que revela a direção. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas tira o véu do coração. Amém, queridos? Amém? Nós vamos parar por aqui por conta do horário. Amém? Mas na apostila que eu vou mandar para vocês, tem vários versículos de Logos e de Rema, né? E que tudo que foi dito aqui, queridos, seja revelado ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus revele tudo isso para nós ao seu tempo, em nome de Jesus. Que você possa se dedicar, colocar coração, amém, para refletir em todo esse conteúdo, né, que está na apostila, tudo que nós estamos aqui, né, a gente corre com muita informação, a gente tenta trazer muita coisa, porque o tempo é curto, porque agora nós vamos nos encontrar só lá no domingo, né? Então a gente precisa colocar coração para receber revelação. Amém? Que Deus traga revelação na nossa vida e que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Bem, queridos, se irmãos tiverem perguntas, se não, também se quiserem depois mandar pergunta pelo WhatsApp, amém? E espero que tenha sido bênção e vou orar para que essa palavra, tudo que foi dito aqui, seja rema, em nome de Jesus. Amém. Não para não, pastor. Vamos para a vigília. Ô, Glória! Esses irmãos que tem rema no coração, ninguém segura. Se deixar, meu irmão, amanhã às 5 da manhã nós estamos tomando um cafezinho. Amém. Glória. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, sentiu aí nessa 1h30 de ministração? Aí? Eu sei que aqui as pessoas ficam aí constrangidas, até porque, né, o pessoal já está um tempo aí, e as pessoas precisam voltar para as suas atividades aí do lar, da família, mas se os irmãos também tiverem questionamento ou quiser compartilhar aí alguma coisa breve, não vai ser 2 minutos que vai nos atrapalhar.
Amém? A gente tem combinado de ficar 1h30 aqui. Tenho certeza que, aliás, não tenho dúvida nenhuma de que Deus tem recebido aí essa oferta de corações apaixonados por Deus. Amém?